Começou, boa tarde pessoal, bem-vindo. Esse programa não é ao vivo, tá bom? Nós estamos gravando numa segunda-feira chuvosa e fria aqui de São Paulo, por conta das agendas do Daniel Choi, nosso produtor, diretor contra a regra, fazedor de café e tudo mais. Patrocinador e tudo mais. Então, estamos estreando equipamento novo. É mesmo? Não sei se significa alguma coisa pro programa, mas tem um negócio lá que é com poderosíssimo. Daniel, certamente é para melhor. Olha, a gente está junto aqui com Marcos Nicolini e Jefferson Ramalho para falar e conversar um pouquinho sobre a eleição do Bispo de Roma. Gostou da expressão Bispo de Roma? Que é o Bispo de Roma, né? Historicamente. Não, o que eu sugeri no Facebook hoje foi renúncia de um, eleição de outro. Isso. Né, para a gente fazer os encaminhamentos devidos. Né? Mas a gente chamou os dois amigos aqui, o Marcos e o Jefferson, para tentar fazer uma avaliação, uma consideração sobre esse momento que eu acho que é histórico, a história da religião, sobretudo o catolicismo. Eu acho que tem algumas coisas interessantes que a gente pode ver no momento que está passando, e talvez até fazer um paralelo no contexto da religião protestante, né, da história do protestantismo desse momento, o que acontece. Como eu disse para vocês, a gente tem aqui Marcos Nicolini, que já veio algumas vezes. Bem-vindo, Marcos, obrigado por sair lá do Morumbi e vir para cá. Nessa tarde que era bom ficar num lugar quentinho. O Marcos já te substituiu aqui nesse programa. É verdade, né, em julho. Lembre-se disso, você deve isso. É verdade. Saiu de férias e eu trabalhei. Jefferson, exatamente. Obrigado por você ter vindo. Jefferson Eu que agradeço. Aqui essa tarde, dois cientistas da religião, historiadores, e vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Carlos Bragantino. Os dois são do ramo, Fernando. Os dois são do ramo. A gente hoje aqui vai aprender com esses caras. Na verdade, os dois são amigos, né? E como tem acontecido aqui nesse ambiente, mesmo aqueles, às vezes, que nós não temos muita intimidade, né? A partir daqui, alguns se tornaram próximos e nos tornamos amigos. Então, o nosso papo na rede é sempre com amigos, né? O tema é que é diferente de quando em quando. E hoje, especialmente, para mim, particularmente, é significativo ter os dois aqui por conta desse momento histórico que nós estamos vivendo, com essa vertente da religião, que é o catolicismo, né? Ô Jefferson, o que você achou pessoalmente? Você que tem estudado história, se aprofundado nessa questão, o fato de que um jesuíta escolheu o nome de Francisco para o seu nome como Papa na Igreja Católica. Você acha que isso simboliza ou sinaliza alguma coisa? E o quê? Só para completar, o jesuíta é uma ordem católica. Isso, de Inácio de Loyola. E o Francisco não era de uma outra ordem? Não, os jesuítas são da Ordem Companhia de Jesus, que nascem no século XVI, que inclusive depois acabou sofrendo algumas censuras, algumas intervenções papais. O próprio Papa João Paulo II teria pensado também em fazer isso no seu pontificado, mas a ordem se manteve, e os franciscanos começam com São Francisco de Assis, que são bem anteriores, né? Ainda lá na Idade Média, na Idade Média Central, como a história tradicional nos situa, né, no calendário. Mas eu acho que representa algumas coisas assim. No caso do Papa ser jesuíta, o fato dele ser um jesuíta representa, na minha opinião, a manutenção, a permanência daquilo que a Igreja entende como verdade, entende como doutrina, como fé. Então eu acredito que nesse sentido a gente ainda não vai ver muitas mudanças, né? E eu acredito que o fato dele ser um jesuíta contribui bastante para isso também, embora seja o primeiro jesuíta.
Já com relação ao fato dele ter adotado o nome de Francisco, né, fazendo referência, no começo houve aquela dúvida se era Francisco de Assis, São Francisco Xavier, mas ele próprio afirmou em uma das suas primeiras conversas, né, uma de suas falas com a imprensa, que de fato era Francisco de Assis, até falou sobre a influência do Dom Cláudio Umes nessa escolha. Né? Eu acredito que sinaliza o início de uma mudança. Se isso não vai ainda acontecer no pontificado dele, eu acredito que seja já um primeiro passo para um novo caminho que a igreja vai começar a trilhar. Né? E, a meu ver, bastante positivo. Né? Não que eu pense que a não mudança no sentido doutrinário seja negativo. A igreja é uma estrutura que tem séculos de história e as coisas não podem mudar de um dia para o outro. Né? Isso, por mais aberto que fosse o cardeal escolhido, isso também não aconteceria. Né? Agora, no sentido social, o fato de ele ter adotado o nome de Francisco, né? A ênfase que ele deu... Até as primeiras expressões dele. Das primeiras expressões, e ele próprio ter sinalizado do porquê que ele escolheu esse nome, né? A frase que o Dom Cláudio Umes teria, né, soprado no seu ouvido quando o abraçou, né? Não se esqueça dos pobres. Eu acho que nesse sentido vai ser bastante positivo. E, sem dúvida, né, o fato de ser o primeiro Papa latino-americano vai mostrar para o mundo, na minha opinião, para o mundo, para a igreja, como que é um Papa, mostrando como é ver o mundo com o olhar de alguém daqui, e não com aquele olhar alemão, como é o caso do Ratzinger, europeu, de modo geral, né, ou italiano, como foi na maioria das vezes. Eu acho que isso faz bastante diferença, né, independentemente dele ser ainda um cardeal da vertente conservadora. É interessante, foram o quê? 2000 anos para um primeiro bispo de Roma não ser da Europa, né? Isso eu acho que é um fato histórico mesmo. Fernando, antes de voltar e de continuar com Francisco, eu queria ouvir o Marcos sobre assim, esse fechamento de ciclo do Ratzinger, né, que é um acadêmico que vinha influenciando, ou que ainda influencia muito, mas que vinha, né, sendo aquela espécie de eminência parda, né, no sentido de quem fazia afirmações mais categóricas academicamente falando, ou teologicamente falando. Quer dizer, ele chega, encerra o ciclo dele de uma maneira inédita, pelo menos nos últimos séculos, não é? E a minha pergunta, o que eu gostaria que você considerasse o que significa? Quer dizer, ele foi um vaidoso do tipo, eu quero passar para a história como alguém que rompeu como outro antes não havia rompido, não é? E aí inaugurar um outro tempo, sabe-se lá que tempo esse, mas com ele ainda ali, de parede com o Francisco, né? O que você pensa? Eu tenho um entendimento, assim, quando eu soube da história da renúncia, eu fiquei... Nós até trocamos no Facebook algumas coisinhas e tal, mas fiquei pensando por que esse cara saiu, né? Desculpe os católicos, cara não, por que o bispo de Roma renuncia, né? Então eu fiquei realmente... o próximo passo foi, para mim, entender que o Papa... Vamos lá no Vaticano II. O Vaticano II inaugura um tempo que a igreja se abre ao tempo contemporâneo nosso. Mas a igreja tem forças internas, como o Jefferson falou, de tradição. Mas não é qualquer tradição. É a tradição de se entender eterna. Algo que é eterno é o que transcende o tempo. Está para além do tempo, mas marca o tempo. Então, desde o Vaticano II, no meu ponto de vista, o que acontece é que a Igreja Católica se viu no perigo de se tornar no tempo de tal forma, até essa semana surgiu alguma coisa, a Igreja corre o perigo de ser uma ONG. Isso estava acontecendo com a Igreja, tornar-se uma ONG dentro das ONGs, uma monstruosa de uma ONG, com patrimônio expressivo, mas uma ONG absolutamente
no tempo e sofrendo todos os desgastes do tempo. A partir de então, me parece que houve um expurgo dessa possibilidade. E a igreja, então, é marcadamente uma igreja que se prende às suas tradições de eternidade, ou seja, um resgate de todo esse legado eclesiástico. Agostinho, Jerônimo, Ambrósio, você sabe todos os nomes muito bem, Aquino, que com suas palavras, com seus estudos, com a sua teologia, marcam princípios muito claros de o que é a igreja para os católicos, né? Então, depois de fazer esse expurgo, aí entra o Papa. O que me parece? Ele perdeu a capacidade de inspirar os seus imediatos. Ele é um teólogo, representante máximo dessa teologia pesada, grave, que trata da eternidade. Ele olha para a eternidade, ele resgata a história da igreja, mas não a história como historiador, a história como aquilo que é presente e que tem sentido. Agora, ele tira toda a teologia da libertação, que é uma teologia que põe a igreja na luta social, portanto, totalmente passível de desgaste, e retoma isso. Mas ele perde o link, ele não inspira mais os seus cardeais, os seus bispos, né? Então, no meu ponto de vista, nesse momento ele não é um vaidoso e não abandona a cruz, porque alguns falaram, esse Papa está abandonando a cruz, porque Cristo não abandonou a cruz, e o Papa, pelo contrário, me parece que ele leva a cruz ao extremo, possibilitando, vamos dizer, uma catarse tal que toda a meia-culpa recaia sobre o bispo de Roma. Ele então mostra a fragilidade do bispo, com isso ele salvaguarda a igreja. E mantém a igreja unida, mantém a igreja coesa e fundada nos princípios de eternidade que ela pregou. Agora vem um jesuíta, cujo princípio dos jesuítas é, o líder dos jesuítas é mais do que um líder, é um general, obediência absoluta. Rigor, né? O rigor absoluto. Aliás, que o se Inácio perdeu. Loyola era um militar. Em tudo amar e servir, né, Isso. Luiz? Mas a prática da missão jesuítica a gente sabe qual foi, né? É só a gente olhar para a nossa colonização. Mas me A parece que própria não é à história toa nossa essa passagem, né? Quer dizer, agora põe alguém que tem a visão da hierarquia muito clara. Se antes era um teólogo que precisa resgatar essa tradição e essa eternidade no seio da igreja, agora é alguém que precisa resgatar a hierarquia e as estruturas organizacionais. Agora é um rei mesmo que vai... pode ser um rei amoroso, um rei sensível, com vento franciscano soprando, mas é um jesuíta. Mas é um jesuíta. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. É Francisco, mas ele é mais pastoral, Jeff, do que foi o Ratzinger. Em comparação ao Ratzinger, sem dúvida. Aliás, eu tenho a impressão de que o Papa Bento XVI... Desculpa te cortando, o Ratzinger é mais teologal, né? Eu acho que ele... Nem tanto dialogal. Antes de ser Papa e depois de ser Papa, ele sempre foi um grande teólogo, né? Ratzinger. Sem dúvida, sempre. Mesmo sendo um defensor... um defensor categórico da doutrina católica, conservador, defensor dos princípios, defensor da tradição, mas, como o Marcos bem disse, ele sempre fez uma teologia bastante pesada, né? Essa semana mesmo eu dava uma folheada no primeiro volume do Jesus de Nazaré dele, que ele começou a escrever antes da morte do João Paulo II e concluiu, se eu não estiver enganado, uns 2 anos depois da sua eleição. E ele trabalha, assim, ele deixa bem claro que ele trabalha hermeneuticamente com o método histórico-crítico, que ele dialoga com os teólogos do século XX, que nós, protestantes, sempre aprendemos que foram os teólogos da abertura, da crítica, né? Mas deixando o tempo todo bem claro que a teologia que ele pensa e que ele escreve é uma teologia que não tem a ver apenas com o seu compromisso com o magistério. Ele deixa bem claro isso na introdução do livro. Mas é um livro que expõe o compromisso que ele tem com a sua própria fé. Ele quer expor ali o que ele entende por fé, o que ele entende por Jesus, aquilo que ele crê.
Né? Essa coisa do transcendente que o Marcos resgata. Isso, porém, não significa que ele tenha sido tão pastor quanto o povo católico e o povo religioso do universo cristão, seja protestante ou católico, espera. O povo espera um pastor. Né? E parece que pelo menos por essa quase uma semana, a impressão que a gente tem é que o Papa Francisco vai resgatar um pouco desse lado, ou talvez até mais, enquanto o lado teólogo dele não deixe de existir. Ele também é teólogo, né? Sim. Sem sombra de dúvida, mas a sua atuação pastoral vai ser muito mais notável, muito mais intensa do que Bento XVI. A gente não precisa ir muito longe, basta você observar a retórica de um e a retórica de outro na exposição de um sermão, de uma homilia. E aí você já percebe a diferença por aí. Né? O dinamismo, a oratória, a capacidade de conseguir prender a atenção do público e mais do que isso, falar a linguagem do povo. Né? Bento XVI, apesar de todo o seu brilhantismo, eu tinha a impressão que ele era um papa que o povo não entendia o que ele estava falando. Né? Enquanto Francisco parece ter deixado bem claro que o que ele quer é que o povo entenda e entenda muito bem aquilo que ele está propondo. Estou enganado. Mais do que pelo palavreado dele, né? Me parece que até pelas próprias atitudes, pelo menos nesse começo, de que o povo tem acesso ao que ele fala e ao significado que ele representa dentro da instituição e para o catolicismo, né? Romano. E não parece ser assim, a impressão que eu tenho, claro que a mídia influencia bastante a gente, às vezes, né? Só, né? Aquele sensacionalismo, aquela música de fundo. Que eu tomei de pau por assistir coisa... a Globo. Brincadeira. Mas claro, onde, cara? Ontem Sabe uma coisa que você está falando que eu achei interessante? Onde eu estava ouvindo, eu esqueci o nome, se não ia citar, mas eu estava ouvindo na CBN um camarada aqui de São Paulo ligado a uma pastoral das minorias aqui. E ele fez uma crítica assim dura ao Papa Francisco, no sentido assim, ele já começa fazendo um merchandising, não. Um marketing pessoal em cima dessa questão de não pagar. Eu fiquei pensando, ora, de certa forma, o cara não tem culpa, porque aí é o trabalho que a imprensa faz e que acaba dando a impressão de que é isso que a gente quer. Não, tem um lado de que a imprensa, a mídia, explora uma série de imagens e mensagens. Que outra coisa, evidentemente, deve ter um trabalho de qual que é a imagem que a gente quer passar para as pessoas. Né? É que às vezes eu entendo essas críticas, mas às vezes dá a impressão que as pessoas que fazem essas críticas dão a entender o seguinte: então não existem pessoas assim? Pelo menos pelo que a gente tem ouvido aí, visto nas entrevistas e tal, é que ele sempre foi dessa maneira. Né? E tem uma música do nosso amigo Jorge Camargo, né? Ele fez algum tempo atrás, acho que há uns 5 anos ou mais, aquele CD com várias músicas, né? Que ele musicou várias. E a de São Francisco de Assis, né? A de São Francisco de Assis é aquela clássica frase, né? Fale de amor, pregue o evangelho, se for preciso, use palavras, né? E assim, a gente vê essas primeiras atitudes do Papa Francisco, é aí que a gente percebe a conexão mais com esse nome que ele escolheu do que propriamente com a ordem da qual ele veio. Né? Mas assim, eu acho que ainda é muito cedo, a gente está só especulando, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Quando você falava da renúncia do Papa Bento XVI, a gente não sabe de fato quais foram as motivações, se ele os bastidores disso, se ele foi pressionado, se ele realmente foi espontâneo, se ele foi humilde, ou se ele pulou fora quando ele viu que não dava mais para ele defender aquilo que ele sempre quis defender, e ele viu que é um momento insustentável, e é um momento mesmo da igreja viver um novo ciclo. A gente está especulando, né? E a gente às vezes consegue chegar mais próximo a partir de uma informação, de uma fonte, mas eu acho que a eleição especificamente do cardeal argentino, do Papa Francisco, sinaliza uma mudança, o início de uma mudança, porque eu mesmo era um que apostava
assim no italiano. Eu achava que eles não iam fugir. Era o bispo de Roma, lá, o Escola, né? Escola de Milão, né? De Milão. Eu também apostava nele, eu achava que não. Inclusive fiz uma aposta mesmo lá em Londres e tal. Quantos milhões? Quantos milhões você apostei no Odílio. Você apostou no Odílio? Eu não tinha, desde o primeiro momento, eu não achei. Então, eu achei o seguinte, com todas as falas, eu não tinha essa ideia. Os europeus. Agora, o argentino foi uma surpresa. Até queriam escolher um Papa brasileiro. E aí falaram assim, temos aqui um de Buenos Aires. Escolheram, só que esqueceram que Buenos Aires é a capital do Brasil. Eu tô nessa linha aí. É impressão minha, até para fechar e encerrar com o Ratzinger, impressão minha ou ele começou o papado dele inflexível, dando continuidade àquilo que era, mas ele terminou doce. E diria assim, se tivesse mais 10 anos, ele seria um cara muito mais próximo do povo, ou não? Eu acho que não. Eu acho que a renúncia mostra uma inflexibilidade. Quando o Jefferson aponta talvez na fé, a gente tem que entender, no meu ponto de vista, ainda como leitor de filosofia, o que significa fé para uma pessoa que resgata uma tradição e o que significa fé para nós no contemporâneo. São conceitos absolutamente distintos. Agostinho vai dizer que o conhecimento é necessário para a salvação, mas exige um primeiro ato de fé. Que ato de fé é esse? Não é um ato de fé nas escrituras, não é um ato de fé nisso ou naquilo, é um ato de fé, o qual você não tem palavras que possa descrever exatamente. Você simplesmente se dá conta de que você, como humano, não tem condições de trilhar aquele caminho. Você precisa de aceitar Cristo. Ajuda a partir divina. Então, a fé é um elemento fundante e sólido lá na base dele. Quando ele toma uma decisão dessa, ele não, no meu ponto de vista, ele não está se flexibilizando, ele está se alicerçando ainda mais. Por isso que eu digo, ele não desceu da cruz, ele não abandona a cruz, ele radicaliza a cruz na vida dele, trazendo sobre si cargo, né? Todo mundo cai matando em cima de você e você preservou a instituição. Foi muito claro, do meu ponto de vista, isso. Quer dizer, a partir daí você tem um olhar sobre o Ratzinger e você diminui o olhar sobre a igreja, a problemática da igreja, você questiona o Ratzinger e ele assume essa mortificação no corpo dele em vida. Né? Mas ele está alicerçando isso não é um ponto negativo. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando uma crítica, eu estou tentando, como a gente, uma especulação absurda, né? Mas eu acho que nesse sentido ele é grande porque ele teve a coragem de assumir o peso de uma instituição de, não de 2000 anos, mas no meu ponto de vista 1700. Tem uns 200 anos aí que é outra igreja. É uma outra história. E a gente não pode esquecer que tem um histórico, né, de Bento XVI como cardeal que não foi apagado só porque ele virou papa. Não, obviamente. Né? Claro, aquela coisa toda, aquela comoção toda na despedida dele, né? Aquilo era inevitável, independentemente de como ele saísse, fosse morrendo ou renunciando. Né? É só a gente lembrar o que aconteceu quando o Papa João Paulo II morreu e aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na história da morte de um Papa. Claro, tem o fator mídia, internet, mas a história do pontificado dele culminou naquilo também. Né? Mas o histórico que eu falo do Bento XVI é o quê? É o histórico de alguém que no início da sua carreira acadêmica, teológica, como professor, era um teólogo extremamente aberto. Foi um perito que participou do Concílio Vaticano II, a gente não pode esquecer disso, né? E que posteriormente, final na década de 70... Não lembrar de data, mas lembra a data do Vaticano II? É década de 50 e 60, né? Pega os pontificados de João XXIII e Paulo VI. Tá. Agora, o final da década de 70, a gente já tem um Ratzinger que já começa a assumir uma outra postura. Em 1978 o João Paulo II é eleito, né? O Karol Wojtyla é eleito, e nos anos 80 e 90 o cardeal Ratzinger assume a responsabilidade talvez mais
complexa que tinha lá no Vaticano, que era o de ser prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Segurar a onda. E nessa complexidade, para não dizer brincadeira, porque não é brincadeira, né? Óbvio. Foram mais de 100 teólogos, intelectuais e padres censurados, né? Inclusive o nosso Leonardo Boff e Ivone Gebara, né? Os brasileiros foram eles dois, né? A freira Ivone Gebara e o teólogo Leonardo Boff. Censura de livros para lecionar, enfim. Então, tinha esse histórico. E ele é responsável por um estanque na questão da teologia da libertação, mesmo, o Ratzinger. Então, o nome dele ficou mais evidente, né? Quando ele se tornou Papa, o Leonardo Boff fez questão de fazer uma reedição da sua obra Igreja, Carisma e Poder, que foi a obra censurada na época, né? E esta nova edição, se eu não me engano, saiu pela editora Record, as outras vezes tinha sido pela Vozes, e ele anexou no final do livro todos os documentos, né? Vocês devem, né? Todos os documentos referentes ao processo de, né? Exatamente, de censura, etc. E o que é curioso é o seguinte, não que isso tenha acabado no pontificado do Bento XVI. Certamente tinha alguém responsável por isso. A gente sabe de teólogos que foram censurados da mesma forma. O próprio John Sobrino, né? Já depois do pontificado de Bento XVI passou por essa situação também, mas da maneira como aconteceu nos anos 80, a reação da igreja à teologia da libertação, eu acho que isso ficou muito, muito marcado, né? E isso também daria base para a gente fazer outras especulações aqui em relação à sua renúncia. Entendi. Então, assim, eu acho que é um momento que passou e a igreja começa a viver um novo ciclo. Não vai acontecer de uma hora para outra uma mudança. Eu acredito que mudanças do ponto de vista ético a gente ainda não vai ter, né? Ético e doutrinário, por exemplo, a questão de métodos contraceptivos, celibato. Eu acredito que isso a gente não vai ter mudança, né? A questão da homossexualidade, do aborto, essas coisas eu acho que ainda vão ficar... Tem uma pergunta do internauta aqui. Nós estamos gravando como tem. Você quer ter primazia? Quer ter primazia? Não, eu ia fazer uma pergunta. Fernando, não. Assim, eu queria ter uma pergunta. Posso fazer? Faça. Bom, eu faço, você faz, aí vê o que ele responde. Não, eu faço, você faz e eles respondem o que eles quiserem. Mas eu fiquei bastante interessado. E eu confesso, investi algum tempo nesses últimos dias, ou 30 dias, né? Desde a renúncia do Bento até a eleição, gastei muito tempo vendo, ouvindo, lendo, e sobretudo acompanhando muito a questão do cerimonial. Desde a hora que ele lê a renúncia dele, e de lá para cá todo o processo cerimonial, ritualístico, que foi protocolo todo protocolo, e eu queria eu queria ouvi-los sobre isso, porque na verdade nesse sentido foi também uma espécie de resgate para o mundo, para a mídia, né? Via mídia, hoje muito mais ainda do que há tempos atrás, né? A condução disso tudo, o processo disso tudo, e nós, né, de herança protestante, historicamente devíamos protestar contra isso, né? Até porque o Lutero questiona tudo isso, né? E eu confesso, se isso é pecado, eu confesso, né? O meu encanto por alguns momentos, por alguns momentos, solenidade, com cerimonial, com a liturgia, do tipo, será que aí é uma elucubração minha, assim, né? Será que a gente não deixou de lado algumas coisas as quais nós poderíamos ter mantido? E é bom lembrar que Lutero queria fazer uma reforma inicialmente, né? Não era necessariamente um rompimento. Exatamente. Né? E ele era um monge católico. Pela estrutura. Isso. Então. Eu queria, assim, se a gente pudesse, assim, conversar um pouco sobre até a hora da eleição, né? Quando sai a tal fumaça, eu confesso, gastei bastante tempo nisso, e incluindo o povo na praça.
Minha pergunta tem a ver com isso. O povo na praça. Sabe esse momento, assim, isso para mim, de alguma forma, isso mexeu comigo no sentido de refletir, né? Sobre tradição, sobre ritual, sobre cerimonial, sobre o povo presente, sobre as vestimentas, né? Aquela riqueza toda que, confesso, sobre história, me deu também sobre aquela história, coisa do... Porque há um elemento histórico que é importante. A pergunta que eu acrescentaria... Queria acrescentar... Deixa eu acrescentar e vocês vão falar 20 minutos. Ele não para, então, mas assim... A gente já entendeu o que você quer perguntar, tá ótimo. Não, mas eu quero continuar falando, entendeu? Jefferson e Marcos. A minha pergunta é no sentido assim, a partir disso que o Carlos está falando... Qual é hoje a expectativa? Pensei naquela figura da praça de São Pedro, cheia de gente. Qual é uma expectativa que o católico hoje tem da figura do Papa? Eu estou falando hoje porque assim, a gente sabe que houve uma mudança do significado da figura papal, evidentemente, e sobretudo para o mundo católico, que isso mudou, né? Quer dizer, até por conta da crítica que próprios teólogos e líderes católicos fazem ao Papa, que era uma coisa inconcebível que a gente achava tempos atrás. Então me parece que mudou. E aí então pensa assim, quais são alguns desafios desse homem que assume o papado na Igreja Católica em relação a uma nova expectativa do mundo católico e também do não católico, que de certa maneira tem um olhar para Roma nesse sentido. Mas começando aí com essa questão do recibo, da história... esse interregno, né, que a gente chama assim, até a hora da eleição, né, essa coisa. Uma coisa é a chave de leitura, sim, né, que me parece que vai ser reticente, mas é apenas uma chave de leitura que me permite fazer uma... A questão do rito está muito ligado nas tradições mais pesadas à própria estabilização do tempo, né? Se você ritualiza se você tem um cerimonial ritualístico, o que ele na verdade está te apontando? Para um rito que se começou no momento original. Ele te leva diretamente à origem daquilo no qual o rito apresenta. O significante dele, né? Exatamente. Então, o momento que você está fazendo uma cerimônia qualquer ritualística, você está saindo do tempo presente e está entrando de novo no tempo da eternidade. E eu acho que talvez é isso que nos falta no século XXI, falta no senso comum, esses momentos rituais que nos colocam estabilizados. Nós vivemos num mundo onde a única certeza é a certeza da mudança. Né? É plural demais, né? O tempo todo. E quando você se depara com estruturas que ousam, e essa foi a aposta do Bento XVI, a pregação dele era contra a sociedade relativista. Né? O que é o relativismo? Não tem nada de sólido, né? Quer dizer, Marx levado ao último... Marx ou o autor de Hebreus já dizia isso também. Né? Quer dizer, ele aposta nessa questão da eternidade, pontuando. Então eu acho que é um sentimento de cada um que vive numa sociedade que hoje você tem algo que você sabe volátil demais. Volátil, vai perder o valor e o sentido daqui a pouco. E você vê algum rito desse, você encontra pontos de referência. Para mim, é um dos motivos, inclusive, para mim, no sentido muito fraco, do porquê do fundamentalismo, porquê de alguns radicalismos. As pessoas estão buscando algum ponto de referência que possa falar, isso eu me identifico. Hoje a identidade é totalmente... Às vezes é uma reação. Entendi. Reação. Então, a essa abertura total. Eu chutaria. Aí a tua pergunta, eu teria um outro ponto que talvez uma crítica que eu gostaria de fazer a essa estrutura religiosa. Né? Quando eu vi tudo isso, e aí eu vou passar rapidamente para o Jefferson, mas quando eu vi tudo isso, eu me lembrei que um historiador do Agostinho, ele fala o seguinte: Agostinho era uma pessoa dentro da congregação lá em Hipona, e um dado momento ele entra no recinto do templo, da igreja, estamos falando do século IV, né? E as pessoas o aplaudem e o assumem como bispo local. Isso tem uma indicação clara. O bispo não era uma carreira, o bispo era uma escolha da população, do povo local. É como se
uma pessoa fosse um membro da comunidade e por conta de sua capacidade de interpretação, de vivência, ele é reconhecido pela comunidade e ele é colocado pela comunidade. A comunidade o coloca na parede e fala: você é o nosso bispo. Essa tendência, inclusive para a escolha do Papa, varreu o milênio inteiro. Na virada do primeiro para o segundo milênio, é que a igreja, os historiadores vão falar... É perto de onde surge o primeiro cisma, né? Perto do primeiro cisma. Isso. O primeiro cisma é século 8 ou 9. No século 10, 11... que é o Ocidente e Oriente. Na verdade, é no próprio grande cisma, desculpe. No século 11, ao grande cisma, a igreja romana aproveita, né, vamos dizer, aproveita entre aspas... o bispo de Roma lá em cima. E destaca o de Roma sobre os demais. E aí cria o que é chamado de monarquia romana. Né? Sacro Império que Romano. Você acaba com a escolha dos bispos locais por aclamação pública, inclusive, porque as forças sociais é que faziam os bispos. A partir de então, é um concílio, aí entra a cúria, aí você tem a instituição da cúria, uma série de coisas. E aí que os cardeais, inclusive, são chamados de príncipes, né? Aí, por conta dessa... Só gostaria de colocar uma coisa interessante. Se sinaliza ou não sei, mas o fato dele ter pedido a bênção da população, das pessoas que estão na praça para fechar, parece que há um ar que se respira de que de novo o povo é ouvido nesse processo. Ele não vai lá dar a bênção, ele vai obter a bênção. Então é quase que uma sombra, um resgate, um vislumbre de um tempo, de uma eternidade que deve de novo vigorar. Vamos torcer. O Papa vai ouvir o povo? Não, Deus vai ouvir, porque vocês vão orar. O Papa não vai ouvir. Ou vai você foi mal. Essa observação que o Bregantinho fez, dessa questão litúrgica, cerimonial, né, que é quase que uma prerrogativa da Igreja Católica em qualquer situação, né? Me fez lembrar uma frase de um padre amigo lá de Limeira, uma vez em que eu estava apresentando uma comunicação lá na PUC de Minas Gerais, e no momento das reações ele comentava um pouco daquilo que a gente falou, que foi sobre o processo de institucionalização e de aliança da Igreja com o Império no início do quarto século, que a partir daquele momento a Igreja, ele perguntou, né? Mas ele perguntou como que afirmando, porque não tinha como discordar, né? A Igreja, ela perdeu ética e poeticamente e ganhou política e esteticamente. E aí, pegando apenas essa questão da estética, né, que você observou, dá a entender pra gente que existe um processo de longa duração, né, e que não vai acabar, né? A Igreja, ela assume essa identidade e mais do que isso, aquilo que era uma característica do Império, né, era uma característica do Império Romano, né? A solenidade, as roupas, a coroa, a ordem. E isso entra tranquilamente na realidade do culto, né? E que depois vai se reformulando, ganhando outros nomes e outros significados, mas a estética faz parte desde aquele momento, né? Então isso é o que impressiona, né? E aí quando você fala, Lutero, ele não propunha um rompimento com isso, para aquele momento talvez parece que sim, mas quando a gente olha para a realidade do protestantismo histórico, olhando com o olhar de alguém do final do século XX, início do século XXI, próprio luteranismo, né, de pouco tempo depois. A gente não vê muitas diferenças mais, né, com tanta nitidez assim, não só do luteranismo, do anglicanismo, né? Há uma preocupação muito grande com essa questão estética também. E aí a gente... isso faz parte do ritual
ritual funerário, da missa, da apresentação de um Papa, e o que e no caso da apresentação do Papa em particular, e aí você pergunta, né, qual é a expectativa do povo, né? Eu penso que é um sentimento mesmo de, entre outros, de paternidade mesmo, daquele que, independentemente dele dar a bênção e não pedir a bênção, de ser uma coisa diferente, eu acho que aliás, de onde vem a própria palavra, né? O Papa. Exatamente, é um sentimento de paternidade. Eu acho que de fato há uma expectativa. E aí eu fecharia esse ponto dizendo o seguinte: ontem eu fui na missa. Aliás, acho que já fazia uns 3 anos que eu não pisava numa igreja. Você virou católico. E aí ontem eu fui na missa. Falei com a Aline, vamos para a missa, né? E tem uma capela perto da nossa casa que é uma igreja de São Francisco, né? Tem a paróquia e tem a capela. A gente foi na capela, que era mais cedo, era mais tranquilo, tal, e era mais perto. E foi aquela missa de domingo como qualquer outra. Eu me senti quando eu tinha 12 anos, que eu ia na missa, diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, né? Um padre bastante idoso, com bastante dificuldade para falar, aquela homilia de no máximo 10 minutos lida. E o que me chamou a atenção, uma capela de São Francisco de Assis, o primeiro domingo, primeiro final de semana, logo após a eleição do Papa, e não foi feita nenhuma menção. É mesmo? Nenhuma menção. Aí a gente saiu da igreja assim, ó, caramba, a gente tava mais... Será que o padre, por ser velhinho, ele não assistiu a televisão? Cara, não sei, cara. A gente saiu com uma... Cara, a gente achou que a gente ia chegar lá e ia ter alguma coisa especial, mas não, eles ficaram muito... Isso até que eu falei de avivamento, eles ficaram muito... e principalmente por ser uma igreja... A gente achou bacana, a gente chegou, tinha só um crucifixo lá no altar, né? As duas velas, não tinha uma imagem, o que eu acho que fica faltando, mas ao mesmo tempo, por ser uma igreja franciscana, você acaba entendendo. Tinha apenas uma pintura de São Francisco de Assis, uma pintura bastante simples, mas que ocupava toda a frente ali do altar. Fizeram a liturgia sobre a questão da quaresma, né? Do calendário litúrgico. Do domingo de Ramos que está chegando e tal, mas nada. E aí, para completar, tem um momento que ele pede a bênção, a oração e tal. O nosso Papa, no folhetim ainda tava Papa Bento. Ele não viu. Tava Papa Bento. Ele não viu agora. E ele pegou e falou, aí ele leu. Acho que ele viu. Aí ele... Mas ele, tipo assim, mano... Aí eu falei, será que esse folheto é antigo? Não, o folheto tava lá. O folheto para esse final de semana, a leitura da passagem da mulher adulta era a mesma que o Papa Francisco fez lá na igreja de Santa Ana no domingo, ou sábado, não, domingo mesmo. E, enfim, aí quando chegou lá na leitura, a nossa bênção, tal, o Papa Bento... E o Papa Francisco, ele completou, então ficou aquela... O Chico Bento. Além de terem errado na confecção lá do folhetinho, o padre se esqueceu. Também não tinha muita certeza, né? Mas o que mais nos chamou a atenção... Até porque os dois estão vivos, né? Aliás, o Bento está vivo, né? Foi de que eles não fizeram absolutamente nenhuma menção, nenhum comentário, e acabou a missa e cada um para tua casa e pronto. Então, mas essa fala que é importante, quer dizer, é uma coisa que eu tenho pensado também. Tem um texto, você deve conhecer, Kantorowicz, Os Dois Corpos do Rei, se não me engano, é esse o título, e ele faz uma colocação muito interessante. Ele fala o seguinte: uma coisa é o rei, outra coisa é aquele que está rei. Um rei morreu, mas logo se coloca um outro rei, porque o rei não morre. No meu ponto de vista é a mesma coisa para o Papa. O Papa não morre. E talvez seja isso que esse bispo, esse padre... Falando, né? Não, metafísica falando. Metafisicamente. O Papa está aí. O Papa, entendi. Nunca Papa nenhum morreu nos últimos 2000 anos. Desde Cristo até o Francisco, o papado é ininterrupto. Agora, algumas pessoas, voltamos à questão do tempo e da eternidade, algumas pessoas ocupam o espaço do signo
mas o significado e o significante continua inalterado completamente. Eu acho que é isso que esse Papa estava lendo lá na frente. Não importa se o nome dele... Esse padre. Não importa, entre padre, muitas aspas. Mas há que se considerar que é... Olha o recadinho pra gente. Não, para nós é fundamental. Nós não temos... Mas para esse padre, ele falou, o que importa? Please, já que é para encerrar. Aí assim, uma pergunta eu queria ouvir assim. Isso tudo, quer dizer, tudo não, pincelamos, coisas que nós falamos. Mas disso tudo, aí voltando àquilo que são algumas das minhas crenças, digo das minhas porque eu não sei da vossa, mas assim, aí vem Jesus e diz lá em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o mesmo Pedro que ele chama ali de pedra, né, ou que ele disse, né, como fundamento para, lá na sua carta diz assim aos bispos, aos pastores, aos presbíteros: pastoreiem o meu rebanho. O rebanho é meu, a igreja é minha. Há uma possibilidade de que isso seja compreendido na figura desse pastor Francisco, Papa, Bispo de Roma e Papa da Igreja Católica. E isso, para nós, os protestantes, ou para mim, como protestante, da vertente evangélica, no sentido mais puro dessa palavra, né, muda alguma coisa. De quem é a Igreja, afinal de contas? É do Papa? É dos católicos? É dos protestantes? Eu acredito que faz diferença não por ele estar à frente de uma instituição. Não é isso que... Mas, mais uma vez, eu acredito que isso faz diferença e pode se é que a gente pode usar esse termo, né? Se cumprir com ele ou no pontificado dele, por conta daquela ideia de paternidade que, queira ou não queira, existe. Né? O Papa é o pastor do povo católico. Independentemente da tendência teológica que ele segue, se ele vai ser franciscano só no nome ou se ele vai ser franciscano na prática, se ele negou, por ele ter negado a cruz de ouro na hora da apresentação, o adorno. Não, independentemente disso, eu acredito que ele tem sim esse papel. Tá? Não por ele estar à frente de uma instituição, Entendi. Mas por ele ser aquele que é o referencial de fé e de espiritualidade para milhões de pessoas. Né? Entendi. Marcão. Marcos. Dá o seu... Rapidinho, eu concordo plenamente, mas aí entra uma questão do desejo e talvez alguma coisa que o Fernando falou no início. O que tem a ver com os protestantes, essa história? Né? Eu 100% com o Jefferson aqui, e eu gostaria de tomar esse ato dele pedir a bênção do povo, e o ato de que a igreja começou sem as hierarquias, né? E o ato de que isso pode inspirar, sim, hoje no mundo protestante tão hierarquizado, tão pesado, tão cheio de títulos que não trazem nenhuma função para a edificação, mas para, vamos dizer, a vanglória individual, em muitos casos, né? Esse ato de dobrar-se e falar, me abençoem, em vez do ato de imposição, eu acho que isso, nesse sentido que eu coloquei eu acho que ele é Papa. Mas eu acho que pode nos inspirar nesse sentido. Puxa, será que não poderíamos um pouco abaixar as nossas cabeças e sermos abençoados uns pelos outros? Eu acho que isso fica talvez como esse ventinho. Essa mutualidade. Né? Esse ventinho que eu gostaria que soprasse. Foi mais um desejo do que uma leitura mais acadêmica. Legal. Eu acho que seria... Tomara seja assim. Né? Legal, agora, os meus livros, eu não sei, tem uns 2 ou 3. Podia ter trazido. Ele fala isso. No caso do Marcos é bom assim, www.marcosnicolini.com.br. Tem muita coisa do Marcos para se ler, inclusive indicação dos livros que ele publicou, que ele pouco fala dele. A gente está com um livro aqui que é do Jefferson Ramalho. Olha lá. Tá aqui, ó. O Brega. Muda, Brega. Isso, esse aqui, editado pela editora Reflexão. Jesus é Deus?
uma pergunta. O livro você trata sobre cristologia? Isso, até o IV século, né? Especificamente o Concílio de Nicéia. Pegando aspectos históricos. Esse processo de início das relações de poder entre a igreja e o império, que acabou sendo um trabalho aqui, que eu ampliei mais no mestrado mesmo, pensando especificamente na relação entre Eusébio e Constantino. Então tá aí. Legal. A gente queria agradecer vocês por terem vindo aqui. Sim, jeffersonramalho.blogspot.com. Jefferson com 2F no Google que você encontrar. Pode colocar lá que tem um texto lá, sem igreja, igreja, graças a Deus, que acabou comigo. Que deu muito trabalho, para mim, inclusive, né? Por ser teu amigo. Mas é isso. Obrigado. Esses dois aqui, na verdade, os dois têm muita coisa publicada, muita coisa boa de se ler e para reflexão séria, né? De quem quer refletir seriamente sobre estes temas e outros. Legal. Eu agradeço pela presença, mas agradeço também porque eu aprendi muito hoje, viu? Foi muito legal. Acho que vocês trouxeram uma reflexão muito consistente, pé no chão, sobre esse momento que a gente vive. Eu acho que é interessante, apesar acho que da maioria de nós termos influência do contexto protestante, eu, pelo menos da minha caminhada, eu acho que vocês também não, eu não deixo de olhar, né, para esse lado assim, do catolicismo, no sentido de que eu acho que a gente tem algumas coisas a resgatar, a entender, a compreender, até porque, historicamente, a gente vem desse núcleo, né, e tem um aspecto histórico interessante de pensar. Estava falando com você que eu acho, Brega, que no mundo protestante, de forma geral, as pessoas pensam que a fé cristã começou há 500 anos. Né? Pois é. Quando Lutero foi lá e pregou as teses, nossa, começou a fé cristã. Começou o ramo chamado protestante. Pior, Fernando, que isso. Pior. Começou há 200 anos, não, Charles Finney. Não, muito pior. Começou aqui agora com os... Agora, de 30 anos para cá, com a chegada das novas vertentes, que publicou esse... aspas evangélico que está aí na praça, que sendo mas literalmente vendido, né? Exatamente, entra para essa jornada da fé, da espiritualidade, com uma base, com um fundamento absolutamente anti aquilo que de fato é a base da nossa fé. É um ramo do cristianismo que tem nome de evangélico, tem uma estrutura católica e uma linguagem comercial, mas assim, até meio... Como que eu falar assim, de candomblé, umbanda, não sei. Pode ser, a batalha espiritual que junta os dois. Batalha espiritual, eles caras fizeram a prosperidade. Quem se converteu, desculpa, mas não podemos estender, mas quem se converteu há um ano atrás, não é, numa dessas comunidades... Uma linguagem meio espírita. Qual é a percepção que tem disso que nós estamos os caras fizeram uma salada russa, mano. Mas, gente, eu da minha parte estou muito feliz. Foi gravado esse, mas vocês dois aqui, eu também. Foi bom. Aprendi. Obrigado. Fernando, aprendi. Próxima quinta-feira, se Deus permitir, estaremos ao vivo. Dani, volta, hein? Na próxima quinta-feira entra esse programa aqui. Cara. Outra. Esses caras estão vendo na quinta. Hoje é quinta, viu? Hoje é quinta. Hoje é quinta, tá. Na próxima quinta, a gente vai estar ao vivo. Beleza. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Muito bom.